Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras. Hoje eu quero falar com você sobre Gênesis 1 e Gênesis 2. Esses dois primeiros capítulos da Bíblia narram a criação de todas as coisas, a criação do mundo. E nós vamos falar o que eu batizei de sistema criacional, tá certo? Vamos nessa? Pois bem, nesse sistema criacional, nós vemos três frases que são percebidas ao longo da narrativa criacional, ao longo da narrativa da criação. Quais são essas três frases? A primeira frase é, e disse Deus. Então, e disse Deus, e depois ele chama o elemento que viria a existir, ou seja, chamando pelo nome, portanto, o nome não vazio de significado, esse elemento, então, vindo a existir. E a segunda frase é, e assim se fez, que é a existência, esse elemento vindo a existir propriamente. Então, Deus chama pelo nome, e disse Deus, a primeira frase desse sistema criacional, e aí vem a segunda frase, e assim se fez. Então vem a terceira frase desse sistema criacional, e viu Deus que era bom. Ou seja, essas três frases estão permeando todo o sistema criacional, ou seja, toda a narrativa da criação é permeada por essas três frases. A primeira é, e disse Deus. Deus chamou o elemento da criação pelo nome antes que ele existisse, portanto, dando a ele princípios de funcionabilidade. Depois, Deus diz que, olha, assim se fez. E depois, vem lá, e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus chama pelo nome, estabelece como ele vai funcionar, o elemento vem a existir como Deus planejou, funcionando exatamente como Deus havia dito. E disse Deus, assim se fez, e viu Deus que era bom. Essa é a primeira parte desse sistema criacional, que nós vemos ali na narrativa de Gênesis. E qual é a segunda parte desse sistema criacional? É a criação do homem. Deus primeiro cria todas as coisas, diz como cada coisa dessa vai funcionar, então agora ele vai formar o homem, que é a ideia do texto bíblico no hebraico é de que Deus formou o homem com as próprias mãos. Então Deus forma Adão. Deus forma Adão e viu que não era bom que Adão vivesse só, então ele forma também a Eva. De Adão ele tira a Eva e diz a eles para que eles podem comer de todos os frutos do jardim, das árvores do jardim, exceto aquela do conhecimento do bem e do mal. Ali nós vemos um princípio de liberdade estabelecido por Deus, mas vemos que Deus estabelece um princípio muito importante ali, que a teologia reformada chamou de mandato espiritual. E qual é esse mandato espiritual? É a obediência de Adão para com Deus. Ora, Deus disse a eles, de todas as árvores podereis comer, exceto do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, porque se dela você comer, certamente morrerá. Então Deus estabelece um princípio de relacionamento de Adão e Eva para com Deus, e esse princípio diz respeito à obediência. No caso de desobediência, cairia sobre Adão e sobre toda a sua descendência, aqueles os quais ele representava, a morte. Então Deus estabelece um mandato espiritual. Então, dentro dessa segunda parte desse sistema criacional, nós temos ali o relacionamento estabelecido por Deus para com o homem, um relacionamento de obediência. E a segunda parte veja que Deus forma Adão e de Adão ele tira Eva. Então Deus estabelece uma segunda esfera de relacionamento. Que esfera é essa? A esfera social, do homem se relacionando com a sua mulher, e Deus disse a eles, abençoou os sedes fecundo. Ou seja, Deus estabelece a esfera do relacionamento com a família, homem, mulher e a sua prole. E esse relacionamento com a família, um relacionamento que deve permear por toda a descendência. Ou seja, Deus estabelece um mandato de relacionamento, um mandato social, do homem com sua esposa, com seu filho e com outras famílias. Por isso que a gente, quando estuda ali a importância da polis para Aristóteles, nós vemos que a ideia ali dele é de que se as famílias vão bem,
a polis vai bem. A polis é a cidade onde várias famílias interagem nela. Então, para aquela polis ir bem, a família precisa ir bem. Um mandato social. Então, dentro dessa segunda parte do sistema criacional, Deus estabelece o mandato espiritual, o relacionamento de obediência para com ele, e Deus estabelece também o mandato social, o relacionamento do homem com a sua esposa, com seu filho, dentro da sociedade. Perceba que quando Deus entrega a Moisés as 2 tábuas da lei, a primeira tábua diz respeito ao relacionamento do homem para com Deus, e a segunda tábua diz respeito do relacionamento do homem para com o seu próximo, né? Então nada diferente do que Deus já havia estabelecido lá no jardim. O que nos faz entender, o que nos leva a concluir que os 10 mandatos são a natureza de Deus, é parte ali da natureza de Deus, tá certo? Então nós temos nessa segunda parte essa esfera de relacionamento, o mandato espiritual, essa segunda esfera de relacionamento, o mandato social, e agora nós temos uma terceira esfera ali de relacionamento que é do homem com a criação, porque Deus dá a Adão a ordem de cultivar, e cultivar é a mesma raiz da palavra cultura, que diz respeito a desenvolvimento, ou seja, Deus diz a Adão e a Eva que eles desenvolvessem as potencialidades da criação para o seu próprio conforto, para a glória de Deus. Então Deus estabelece dentro desse sistema criacional, na primeira parte, o elemento que veio a existir pelo poder da palavra, e disse Deus. Depois ele diz que assim se fez, ou seja, o elemento veio exatamente como Deus havia dito, e depois Deus diz, e viu Deus que isso era bom, ou seja, o elemento funcionando exatamente como Deus estabeleceu. E nessa segunda parte desse sistema criacional, Deus estabelece mandatos de relacionamento. Primeiro ele estabelece o relacionamento do homem para com ele, uma relação de obediência, caso não obedeça, a consequência é a morte. Depois Deus estabelece o relacionamento do homem com sua esposa, com seu filho e outras famílias dentro de uma comunidade, que é o mandato social. E depois Deus estabelece o mandato cultural, que diz respeito ao desenvolvimento das potencialidades da criação. Mas como assim? Veja, o que era um celular na década de 90 e o que é um celular hoje? Isso é as potencialidades da natureza, da criação sendo desenvolvidas. E quando fala-se de cultura, fala-se também de comportamento, de valores morais. E os valores morais estão estabelecidos aonde? Na lei moral de Deus. Deus é o moral absoluto. Então, as potencialidades da criação, também dentro do pensamento humano, devem permear, devem buscar a moralidade absoluta. Então, isso é o sistema criacional. Deus estabelece os elementos da criação, ele, pela palavra, os traz à existência, depois viu que assim se fez e depois viu que era bom. A primeira parte desse sistema criacional. E a segunda parte desse sistema criacional, nós vimos Deus então formando o homem, estabelecendo com o homem um relacionamento, um mandato espiritual, depois do homem com a mulher, seu filho e outras famílias, o mandato social, e depois o mandato cultural. Beleza? Então é isso. É o que eu chamei de sistema criacional. Espero ter aí em algum grau esclarecido alguma dúvida que porventura possa surgir, ou ter deixado de forma mais clara o que diz ali Gênesis nos capítulos 1 e 2. Então, se você gostou aí do vídeo, deixa o joinha, se inscreve aí no canal, compartilha para que outras pessoas possam ter contato e que esse vídeo possa aí se tornar relevante. Então, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e lembre-se, vídeos todas as segundas, quartas e sextas. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até breve.